Agora que gravou. Ah, tá. Então, olha só. 4. Então, começando aí. Ela caiu, gente? Não, tô aqui. Caí, Ah, não. porque tinha ficado em silêncio. Ah, tá. É porque. Bom, então eu não vou parar de falar. Eu estou tentando dar um print screen aqui no meu quadrinho para eu copiar Não, o é porque assim, exercício. fez silêncio, eu pensei, pronto, ou foi minha internet ou ela caiu. Não, gente, eu estou firme na cadeira. Às vezes pode ter dado uma travada aí por causa da minha internet, tá? Minha internet, esses dias, ontem ela estava péssima na, na aula que eu dei ontem de manhã, nossa, teve uma aula que eu não consegui dar, do tanto que a internet estava ruim. E eu dou aula no Teams da Microsoft, nossa, ele é muito pesado. Então, olha só, o exercício 5 ele fala o seguinte, o cosseno de G de um triângulo FGH, retângulo em F, é igual a 4 para 5. Não leiam isso aqui, quando fala em razão trigonométrica, não leiam isso aqui como 4/5, tá? Por quê? Porque 4/5 fica parecendo que é uma medida 0,8, tá? E não é uma medida 0,8, é uma razão, é 4 para 5, tá? Porque se o cosseno é 4 para 5, então é uma razão, tá? Tá informando que uma medida é 80% da outra, ok? É uma comparação de medidas. Se a hipotenusa do triângulo é igual a 20 centímetros, calcule a medida dos catetos do triângulo e o seno de G. Calcule também o valor de seno de H, cosseno de H e tangente de H. Então, primeiramente, vamos desenhar esse triângulo. Então, deixa eu dar aqui, colocar de um tamanho mais interessante. Então, tá aqui. Então, primeiramente, desenhar esse triângulo retângulo. Então, virou um triângulo retângulo. Aí, esse triângulo... Peraí, gente, que o quadrinho, ele tá um pouco sonolento. Então, esse triângulo é o FGH, retângulo em F. Então, é F, G, H, retângulo em F, tá? Aí ele fala assim, ó, que o cosseno de G é 4 está para 5. O cosseno é o corri, o cair ou a coca? Caí. É o cair, não é? Então, ele é o cateto oposto, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, porque ele é o cair. Então, aqui, nós já temos duas informações, que a cada 4 medidas no cateto adjacente, são 5 medidas na hipotenusa. Natália, essa tarefa eu passei ela na terça-feira, eu mandei ela para a Vanessa. É o 5 e 6 da página 104, tá bom?
Então, olha só. Aí ele fala o seguinte: se a hipotenusa do triângulo é igual a 20 centímetros, tá? Então, está afirmando que aqui a hipotenusa mede 20 centímetros. Só que na nossa razão, a hipotenusa, ela está como 5. Então, significa que da nossa razão para o triângulo é na razão 1/4, não é isso? É uma escala 1/4. Ou seja, da nossa razão, a hipotenusa na nossa razão é 5 e a hipotenusa do nosso desenho é 20. Então, o nosso cateto adjacente, que na razão é 4, no nosso triângulo vai ser quanto? Hum? Vamos, pessoal, raciocinando aí e me respondendo. Olha só, a nossa razão é 4/5, é o cosseno de G. Então, é o cateto oposto pela hipotenusa. É 4 está para 5. Ou seja, a cada 4 unidades de medida no cateto adjacente a G, vão ser 5 unidades na hipotenusa. Aí, no nosso triângulo, a hipotenusa mede 20. Então, a gente pode perceber que da nossa razão, na nossa razão, a hipotenusa é 5 e no nosso triângulo a nossa hipotenusa é 20. Está aumentando quantas vezes? 4. 4 vezes, não é isso? Então, daqui para cá, está sendo 4 vezes. Tá, então, esse que é a hipotenusa. Tá, se o 4 é o cateto adjacente, na nossa razão, quanto que o cateto adjacente no nosso triângulo vai valer? 16. 16, tá? Só que onde vai estar o nosso cateto adjacente? O nosso cateto adjacente é É o F, FG. isso é o FG, tá? Então, o FG aqui, ó, vai medir 16 centímetros, tá? 104. Natália, a página é 104. Então, 16. E por que que é aqui no FG e não é no HF? Porque olhando o G, que é, porque aqui está falando cosseno de G, o 16 que é o cateto adjacente. Tá, o FG que é o cateto adjacente, o HF é cateto oposto. Então, aqui ele pede assim, ó, calcule a medida dos catetos. Então, um cateto nós já achamos, que é o FG. Agora, como que nós vamos descobrir o HF? Vai ter que fazer outro desse aí? Não, olha no triângulo. No triângulo nós temos o 20 e o Ah, 16. faz aquele trem do hipotenusa ao quadrado. Isso mesmo. Nós vamos fazer teorema de Pitágoras, né? Então, aqui eu vou jogar dessa maneira, ó. Eu escrevendo que eu acho que fica mais bonitinho. Ó, então eu vou jogar. Vou chamar HF de X. Então, vai ficar X ao quadrado é igual a
Ah, meu Deus. A hipotenusa é 20, né? 20 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, lembrando que aqui eu estou chamando de x, tá? Aí, então, nós vamos ter, né? Vai ficar menos x ao quadrado é igual a 16 ao quadrado, que eu tenho quase certeza que eu achei que era 286, é 256. 256 menos 20 ao quadrado, que é 400. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado é igual 400 menos 256 é 144. 44. Isso. Multiplico por menos 1, né? Então, eu vou ter que x é igual, vou buscar a raiz aqui, é igual a raiz de 144. Então, o x mede 12. Mede mais ou menos 12, o menos 12 não convém porque é medida, então o outro cateto mede, o HF mede 12 centímetros. Então, descobrimos já os dois catetos, um de 12 e o outro de 16. Isso aqui é o HF, que é o cateto HF, ok? Agora, ele pede para descobrir seno de G e seno, cosseno e tangente de H. Então, vamos lá. Seno de G. Então, ficar aqui. Seno de G. O seno é o corri, cair ou a coca? Corri? É o corri. Então, é o cateto oposto está para hipotenusa. Isso nós estamos falando do G, E né? Michele vai ter que pôr mais pra baixo, que senão vai topar com o X ali. Ah, peraí. Deixa eu colocar. Então, olha só. O cateto oposto, então, é o X, não é isso? Que nós encontramos um valor de 12 pela hipotenusa, que é 20. Simplificamos aqui por 4 e nós vamos ter o quê? 3 para 5. Ok? Então, esse é o seno de G. 3/5, que nós podemos dividir, que vai dar 0,6. Ou seja, o cateto oposto, a medida dele é 60% da hipotenusa. Agora, nós vamos fazer o seno, cosseno e tangente do H. Então, vou jogar aqui para não ir perdendo, para ir olhando o desenho, ó. Então, o seno de H. O seno de H é cateto oposto de H. Quanto que mede o cateto oposto de H? 16. 16. Então, ele vai ficar 16 está para 20. Simplifico por 4, eu vou ter o quê? 4 está para 5. Lembrando que essa é a mesma medida que foi dada no problema. Porque o seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do outro. Então, o seno de H é igual ao cosseno de G. E o cosseno de H vai ser igual ao seno de G. Tá? Tem essa propriedade. Então, aqui embaixo, vamos fazer o
cosseno de H. Então, vai ficar cosseno de H é o KI. Então, ele vai ser 12 para 20, simplifico por 4, vai ser 3 para 5. E realmente, essas duas razões aqui ficam iguais, tá? E agora falta tangente de H. Tangente de H é cateto oposto sobre cateto adjacente, que o tangente de H é o coca. Então, o cateto oposto, ele é 12, não, é de H, né? O cateto oposto é 16, e o cateto adjacente é 12. Não é isso? Olhando H, 16 e 12. Simplifica por 4, nós vamos ter o quê? 4 para 3. Ok? Nossa, olha o tamanhozinho que começa a ler e termina. Dúvidas? Michele, mas aí Oi. não precisa dividir esse resultado que deu, não? Não. Saber, tipo, se deu quantos por cento, mede o outro. Não, você sabe por que não precisa? Porque lá no enunciado, como ele apresentou o cosseno de G para nós, sendo uma razão na forma de fração, então você pode deixar todas as suas respostas na forma de fração. Agora, vamos supor que isso aqui é um simulado, uma prova objetiva. Aí você vai ter que marcar X. Aí, às vezes, para você marcar X, ele vai estar em número decimal ou porcentagem. Aí você divide. Tá bom? Mas aqui, diante de como foi o nosso enunciado, não precisa. Ok? Ok. Posso mudar o exercício ou alguém está copiando? Pode Pra mim mudar. pode, eu já terminei. Pode? Então, eu vou mudar aqui. Meu, se o 5 tá. Olha só. O 5. Ah, não veio. Peraí, deixa eu buscar o enunciado. O 6, né? Então, tá aqui. Então, ele fala o seguinte, ó. Uma escada de 4 metros de comprimento está apoiada em um muro, formando um ângulo de 27 graus com o solo, tá? Ele forma 27 graus com o solo e a escada forma 63 graus com o muro, tá? Então, aqui ela forma um ângulo de 63 graus e aqui um ângulo de 27 graus. E por que formam esses dois ângulos? Porque, graças a Deus, o muro com o solo está formando 90 graus, porque senão esse muro cai, né? Determine a distância entre o pé da escada e o muro. Então, o exercício está pedindo essa medida aqui, ó, do pé da escada e o muro, tá? Essa medida, que eu vou chamá-la de X, olhando o 27 graus, ele é o quê? O X? Cateto adjacente? Cateto adjacente, porque o cateto oposto é o muro, né? Então, ele é o cateto
adjacente. E o 4 é o que do meu triângulo? Hipotenusa. Hipotenusa. Então, isso aqui é a hipotenusa. Então, eu vou ter o CAI. O CAI é seno, cosseno ou tangente? Cosseno? Ó, isso, ó. Seno, não esqueçam. Seno, cosseno, tangente. Corri, caí com a coca, tá? Então, essa é a frase. Corri, caí com a coca. Bom, o cair é cosseno. Então, com as informações do problema, nós conseguimos resolvê-lo somente com o cosseno de 27 graus. Tá? Estão vendo que agora o meu exercício só me deu um valor numérico e um ângulo. E com ele. Mas ele deu o valor do ângulo também. Isso, sempre ele tem que dar. Ele sempre tem que dar duas informações para você ter uma terceira. Então, aqui ele deu o quê? Ele deu um ângulo e a hipotenusa. Ele podia ter dado esse ângulo e o cateto adjacente. Ele podia ter dado a medida desse ângulo e um cateto oposto. Com essas duas informações, nós chegaríamos nos outros valores, tá? Então, aqui, a gente só consegue achar com o cosseno de 27. Porque o cosseno de 27 é cateto adjacente pela hipotenusa, tá? Então, o cosseno de 27 graus, ele vai ser o quê? X está para 4. Ué, professora, e esse cosseno de 27? O enunciado me deu. Olá, ó. Ele me falou o quê? Que o cosseno de 27 graus é 0,89. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, no lugar do cosseno de 27, substituir por 0,89. Isso aqui é x sobre 4. Bom, se do lado direito da minha igualdade eu tenho uma única fração, então eu posso dizer que aqui do lado esquerdo eu também tenho uma única fração. Então, que recurso eu posso usar aqui? Multiplicar cruzado. Porque nós estamos falando de proporcionalidade, tá? Então, nós vamos ter o quê? X vezes 1 é X, e do outro lado é 4 vezes 0,89. Ou seja, nós estamos descobrindo 89% de 4. 0,89 vezes 4, 3,56. Tá? Então, qual é a distância do pé da escada até o muro? É 3,56 metros. Aí, se ele perguntasse o cateto oposto, ia ter que fazer o trem lá. Como é que é o nome? Pitt. Teorema do Pitt. Tá? Por quê? Porque aí você teria a hipotenusa e teria o cateto adjacente. Aí, para descobrir o cateto oposto, você colocaria 4 ao quadrado é igual a 3,56 ao quadrado, mais y ao quadrado. E aí você descobriria o cateto oposto. Ok? Ok. Ok. Vocês viram que o exercício, ele não é difícil? Os exercícios, que trigonometria é tranquilinho? Sim. Tranquilo também é forçar demais. Ah, mas é porque eu vou falar uma coisa para vocês. Como nós passamos por relações métricas do triângulo retângulo, né? E lá
uma das grandes dificuldades eram identificar os elementos, aqui vocês já estão, acredito assim, que identificar onde é hipotenusa e cateto já está sendo bem mais fácil, né? Tá. Não está tendo todo aquele problema que tinha, né? Nem se compare. Né? Porque é tudo treino. Matemática é treino, tá, galera? Então, olha só. Agora, eu vou, igual eu falei na última aula para vocês, deixa eu puxar aqui para o lado, eu vou falar com vocês sobre as seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60, que são, tá, os ângulos mais utilizados na trigonometria. Então, seno, cosseno e tangente de 30, 45 graus e 60 graus. Deixa eu colocar aqui. Então, por que que esses ângulos, eles são muito utilizados na geometria? Porque, olha só, quando nós temos um triângulo equilátero, então vamos primeiro observar um triângulo equilátero. Então, triângulo equilátero. Então, olha só. Bom, a palavrinha triângulo equilátero, ela já me garante o quê? Quais são as propriedades que essa palavrinha traz? Quando eu falo triângulo equilátero, já faz uma mágica. Várias propriedades aparecem. Quais? Todos os lados iguais, não é? Todos os lados iguais. O equilátero. E o triângulo me garante o quê? A palavrinha triângulo. São 3 lados. Isso! Então, olha que mágico. Duas palavrinhas, tá? Que já me garante um polígono de 3 lados, com os 3 lados tendo a mesma medida. Isso que é o segredo da geometria, tá? As nomenclaturas na geometria já garantem várias propriedades, ok? Então, nós temos aqui um triângulo equilátero. Então, vamos ver se sai um triângulo equilátero. Saiu! Aí, bom, o meu triângulo equilátero, ele tem 3 lados com a mesma medida. Então, eu vou chamar de L. Espera que eu tenho que afinar essa canetinha. Então, olha só. L, L e L. Ok? Bom, se um triângulo tem 3 lados com a mesma medida, como consequência, o que que acontece com os 3 ângulos internos dele? São iguais também. Tem a mesma São medida. Uai, gente, olha só que tanto de propriedade. Gente, geometria é fantástico, ó. Então, aqui tem uma medida, aqui tem a mesma e aqui tem a mesma. Qual é o valor dessas medidas? Uai. Se são iguais? 30. 30? Não, é 60 mesmo. 60? A soma dos porque ângulos... 60 mais 60 mais 60 é 180. Isso, ou 180 dividido para 3 medidas iguais. Então, esse ângulo mede 60 graus, esse mede 60 e esse mede 60, tá? Bom, isso aqui, todas essas informações foram tiradas da informação de ser um triângulo equilátero.
Fechou. Agora, eu preciso de seno, cosseno e tangente. Bom, seno, cosseno, tangente só aparece em triângulos retângulos. Triângulo equilátero é retângulo? Não. Não, ele é acutângulo, não é? O que eu posso fazer nesse triângulo equilátero para Tração a bissetriz? traçar uma bissetriz? Para me garantir ângulo reto, o que eu traço para garantir ângulo reto? Traçar uma linha no meio, no ângulo de cima até embaixo. Então, eu vou traçar uma linha. Aí forma dois ângulos de Vou 90 O nome traçar dessa uma, linha é o quê? vou traçar uma linha. Essa linha? Traçar a altura, Não. professora. Traçar a altura. Obrigada. Olha só, nós vamos usar esse raciocínio aqui. Eu preciso fazer que apareça triângulos retângulos. Eu traçar a bissetriz no triângulo equilátero é o único que onde eu traçar a bissetriz, ela também é altura. Mas se o meu triângulo fosse escaleno, traçar a bissetriz não garante altura. Então, se eu preciso de triângulo retângulo, a seviana que eu tenho que traçar é a altura. Então, eu vou vir aqui, tá? E vou traçar uma altura. Por que uma altura? Porque eu tenho certeza que no pezinho da altura eu tenho dois ângulos retos, porque a altura me garante ângulos de 90 graus. Ok? Aí, Ok. o que acontece? O triângulo equilátero, tá? É um único triângulo, tá? Que qualquer uma das três alturas que eu traçar nele, ela também vai ser bissetriz e ela também vai ser mediana, tá? Como assim, professora? Olha só. No triângulo equilátero, eu vou relembrar essa propriedade. E essas propriedades são importantes. Essa é uma das propriedades mais utilizadas. Olha só, quando o meu triângulo equilátero, ele tem quantas alturas? Uai, uma, né? Uma. Ele tem uma aqui, não é? Essa altura, como o meu triângulo é equilátero, essa altura também é bissetriz e essa altura também é mediana. Ou seja, divide aqui na metade, E ficam iguais também. ok? Só o triângulo equilátero só tem essa altura? Uai, deve ter mais duas, né? Mais duas. Então, olha só, o triângulo equilátero também tem uma altura traçada aqui, ó. E do outro lado também. Isso, que também é bissetriz e também é mediana. E o triângulo equilátero vai ter outra altura aqui, que também é bissetriz e também é mediana. Agora, isso acontecer com os três lados somente no triângulo equilátero. Quando nós estamos, olha só, olha a diferença. Quando nós estamos em um triângulo isósceles, não quero que fique assim, tá? Nesse triângulo isósceles, esse Só os lado, ângulos da base que são iguais.
Isso, esse lado é igual a esse, e aqui é a base do meu triângulo. Quando nós traçamos a altura em relação à base, essa altura é bissetriz e essa altura é mediana. Agora, quando nós traçamos, ó, essa altura aqui, ela não é bissetriz e ela não é mediana. Quando nós traçamos uma altura aqui, ela não é bissetriz, ela não é mediana. No triângulo isósceles, a única altura que tem, que é bissetriz e mediana ao mesmo tempo, é em relação à base. E no triângulo equilátero, hora nenhuma isso acontece. Tá? Então, por exemplo, ó, fazer aparecer, não aparece. Obrigada. Então, olha só, vou fazer um triângulo equilátero, tá? Nossa, ele ficou com um tipão de isósceles, né? Peraí. Aqui, ó, fazer um triângulo equilátero, tá? Essa altura aqui, ó, não é bissetriz, não é mediana. A outra altura fica aqui de fora. Não é bissetriz, não é mediana. Então, o triângulo equilátero, ele é o único que acontece nos 3 segmentos, nos 3 lados. E no isósceles só em relação à base. Entendido Michele, isso? Oi, aí a aula acabou. o resumo para isso acontecer é que precisa ter os três ângulos iguais para acontecer três com mediana e bissetriz, vamos dizer assim. Isso, tá? Então, aí eu só vou terminar aqui, encerrar a aula só falando isso aqui, ó. Já que nesse triângulo equilátero eu tracei a altura, ela me garantiu 2 triângulos retângulos. Como essa altura é bissetriz, então esse ângulo aqui mede 30 graus e esse ângulo aqui mede 30 graus. E esse lado aqui, ó, esse lado aqui vai medir metade do L e esse lado aqui vai medir metade do L. Ok? Aí, na próxima aula, nós vamos aplicar o teorema, nós vamos aplicar aqui seno, cosseno e tangente. Lembrando que aqui é a altura. Ok? Então, eu vou deixar meu desenho paradinho aqui para a gente continuar na próxima aula. Tá bom? Tá bom.